Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Hoje, do feriado, dia 11 foi feriado, hoje, dia 18, nós vamos continuar a nossa aula de produção textual, tá? Eu queria muito que vocês tivessem um tempinho nesse livro que a gente passou, tá? Porque é uma leitura, é lúdica, é agradável. Nesse último livro eu falei com vocês na aula passada sobre o livro, não é? Fala sobre a realidade das pessoas que moram em comunidades, em favelas, e para a gente pensar um pouquinho sobre tudo isso, tá? E além disso, a gente está vendo a pandemia, as dificuldades que as pessoas que moram em comunidades estão tendo, né? De atendimento, dificuldade de... não tem água, não tem álcool gel para se cuidarem melhor, tá bom? Dê uma olhadinha no livro, vocês vão gostar. Bom, nós estamos agora estudando os textos jornalísticos, né? O gênero textual jornalístico. Então nós temos, no jornal nós temos, a linguagem tem que ser objetiva, quer dizer, o jornalista ele tem que ser direto, ele vai direto ao fato. Ele, a não ser que seja, a gente tem artigo de opinião, a gente tem crítica, isso tudo é subjetivo, quer dizer, o autor do artigo vai dar a sua opinião, tá? Dentro da linguagem jornalística nós temos a notícia, a carta do leitor, que é o leitor se comunica com o jornal para fazer uma reclamação, avisar alguma coisa. O editorial é a opinião do jornal. O artigo de opinião, como eu falei com vocês, tá? O jornalista vai dar a sua posição, é subjetiva. O horóscopo, a charge, a reportagem, a entrevista, a crônica, os classificados. Então, nós temos dentro do jornal todos esses tipos de texto jornalístico. Nós temos aqui duas situações, a opinião e o fato. Opinião, eu tenho a linguagem subjetiva, como eu falei com vocês, o jornalista dá a sua opinião, ele fala do que ele está sentindo, do que ele está achando em relação ao fato. E a função emotiva. Em língua portuguesa nós temos vários tipos de função da linguagem, tá? São vários tipos. E no texto aqui jornalístico, quando é de opinião, nós temos a função emotiva. Já quando nós temos o fato em si, o jornalista vai expor o fato em si, que eu tenho a linguagem objetiva, eu tenho outro tipo de função da linguagem, que é a função referencial. É usada para passar somente a mensagem, tá? Temos também a pirâmide invertida. O que é isso, tá? A gente tem a pirâmide, né? Naquela posição da pirâmide, só que no jornal é o contrário. É do maior para o menor. Então eu tenho, quando eu anuncio, quando eu falo sobre um artigo de jornal, sobre uma notícia, ela é generalizada. Mas eu posso depois também passar para a parte pessoal, a parte subjetiva. Por isso nós chamamos de pirâmide invertida, tá? Então nós temos a parte generalizada, é o início do texto, em que eu vou expor tudo o que está acontecendo, e no final do texto eu posso dar a minha opinião. Aí eu tenho a parte mais específica. Isso é a pirâmide invertida, tá? Tem aqui na página 168, nós estamos estudando o módulo 12. Na página 168 eu tenho aqui a pirâmide invertida. Vamos aplicar o conhecimento. Eu vou corrigir com vocês a atividade da apostila. Nós temos aqui na página 169 o texto Os Meninos na Rua, tá? Foi um movimento que aconteceu em Salvador, alunos de colégios, tá? Eles foram para as ruas reclamar, lutar contra o aumento da tarifa de ônibus. Então os meninos foram para as ruas, os ônibus pararam, a cidade travou, os professores foram para as escolas, mas os meninos não estavam lá.
Alguns mais afoitos, sem entender, caíram na armadilha das frases prontas. Hoje não tem aula, mas as aulas aconteceram sim. Quem sabe nesses dias tenham acontecido as aulas mais importantes do ano. Aulas de cidadania, aulas práticas, aulas ministradas pelos próprios alunos. Nós vimos no Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente vai estudar ano que vem. Esse estatuto ele fala dos direitos da criança, dos direitos do adolescente, tá? Então, um dos direitos é direito ao estudo, direito à locomoção, tudo isso. A escola foi se ampliando nesses dias de setembro e, hoje, os meninos e professores devem, ou pelo menos deveriam, estar discutindo em sala o que aconteceu na rua. Não foi um fenômeno simples. Um movimento que interagiu intensamente com a mídia, compreendendo que, de um lado, alguns órgãos viam com simpatia o que acontecia, outros com antipatia e crítica. E outros ainda, parece que nem viam, estavam em cima do muro, não se importaram com esse movimento dos estudantes. Mas a cidade via e vê tudo. E os meninos trouxeram para a discussão a ideia de uma nova ética, que se impõe na prática, na contramão da lógica neoliberal predominante, que defende o princípio da farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso aqui é uma das questões aqui do questionário. O que quer dizer isso? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Uma nova ética que recupera no asfalto da cidade a solidariedade, a generosidade, a cooperação e a auto-organização. A nós, professores, está nos sendo dada uma tarefa nada simples. Tratar tudo isso com muita dignidade e respeito, mas não deixando de exercer o nosso papel de instigar permanentemente, de exercer a função de provocador e desestabilizador das novas verdades, estas sempre provisórias. Tá? Então, o papel do professor aqui é chamar a atenção dos alunos para essa questão, né, da solidariedade, do apoio. Bom, na questão 1, o texto lido é pessoal ou impessoal? Justifique sua resposta com algum trecho. É lógico que aqui é pessoal. Olha quando ele diz assim, lá no finalzinho que eu li agora para vocês. A nós, professores, quer dizer, isso aqui é a opinião dos professores. O que eles acharam desse movimento? Qual é o gênero desse texto? É a questão 2. Aqui é um artigo de opinião, porque a linguagem é subjetiva, tá? Que características presentes nele permitem classificá-lo como tal? Aqui está mostrando o posicionamento dos professores em relação a esse movimento dos estudantes contra o aumento dos ônibus. 3. Baseando-se no trecho aulas de cidadania, aulas práticas, aulas ministradas pelos próprios alunos, comente esse novo papel do aluno, agora aquele que ensina de acordo com o posicionamento do autor. Aqui está mostrando que o aluno, ele sabe se posicionar, ele sabe o que quer. É o que se espera de uma sociedade culta, de uma sociedade inteligente. Que ela saiba o que ela quer e lute pelos seus direitos. Não é lutar de baderna, nada disso, é lutar se impondo, né? Então nós temos aqui o valor da cidadania, o direito de todo cidadão, o direito de ir e vir, o direito de estudar, o direito de ter saúde. Isso é a cidadania. 4. Com base no contexto, identifique o significado do ditado popular. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Vocês sabem que pirão é feito com a farinha. Então, se tem pouca farinha, o que é que vai acontecer? Eu vou comer o pirão primeiro. Então, está mostrando o quê? O egoísmo da pessoa, a pessoa não se importar com o outro, não dividir, não apoiar, não ter a cidadania, tá? Então, você se preocupa apenas com você mesmo, não com o outro. 5. Nelson Preto, ao projetar
o fato na realidade presente opina. A escola foi se ampliando nesses dias de setembro e hoje os meninos e professores devem, ou pelo menos deveriam, estar discutindo em sala o que aconteceu na rua. A oração entre travessões, que é ou pelo menos deveriam, revela um fato ou um posicionamento explícito do autor. É lógico que aqui a gente tem um posicionamento do autor, né? Ele defende a ideia de que os alunos e os professores deveriam debater em sala de aula o que aconteceu. Os alunos devem pensar sempre também no outro, não somente nele, né? Mas sim no outro, na comunidade em geral. Depois nós temos o texto Produção de veículos no Brasil recua 15,3% em julho, isso em 2016. Saíram das linhas de montagem 189.900 veículos no mês passado. De janeiro a julho, a produção da indústria automotiva encolheu 20,4%. Esse é o subtítulo. A produção brasileira de veículos, incluindo automóveis, comerciais leves, picapes e furgões, caminhões e ônibus, recuou 15,3% em julho, na comparação com o mesmo período em 2015. Segundo dados divulgados pela Associação de Fabricantes, nesta quinta-feira, dia 4. No total, saíram das linhas de montagem instaladas no país 189.900 veículos no mês passado, contra 224.100 no mesmo mês em 2015. As vendas apresentaram uma leve recuperação de 5% sobre junho, mas ainda acumulam recuo de 24% no ano, de acordo com os dados da Federação de Concessionários. Esse foi o melhor mês do ano, mas ainda não conseguimos afirmar que é uma recuperação, falou o presidente da Anfavea. Bom, número 6. Explique como o texto lido exemplifica o conceito de pirâmide invertida. Olha só o que eu falei para vocês. A gente parte da pirâmide invertida, do geral para o menor. Do geral para o mais específico, tá? Então, aqui ele mostra o fato da indústria em geral, da automotiva, depois ele começa a especificar as informações. Então, por isso aqui nós temos a pirâmide invertida. Número 7. Identifique o gênero do texto jornalístico. Aqui nós temos a notícia. É o relato de forma objetiva, impessoal e concisa. Fala somente da questão da indústria automotiva, tá? Somente fala isso. Os dados, percentual, só isso que fala. Não dá opinião nenhuma, é uma notícia. Há alguma diferença na maneira como os redatores dos dois textos desta sessão se colocaram? O primeiro texto em relação ao segundo é ótimo. No segundo texto nós tivemos foi objetivo, né? Foi a notícia falou somente da questão da indústria automotiva. O percentual que aumentou, somente isso. Já no primeiro texto nós temos a opinião dos professores também. É subjetivo. O que os alunos fizeram e o que os professores acharam, tá bom? Depois, desenvolvendo habilidades, número 1, nós temos aqui, veja como estão os filhotes de panda gigantes que nasceram no zoológico de Berlim. Os filhotes da ursa Meng, nasceram no final de agosto e o zoológico divulgou nesta segunda-feira, 16, vídeos com seu desenvolvimento. O panda é um dos animais de mais difícil reprodução em cativeiro. Então, na primeira questão, de acordo com a temática abordada, podemos afirmar que a manchete e o subtítulo introduzem o quê? Letra A, uma notícia, pois trata de um fato pontual, tá? Que aconteceu. Na segunda, número 2, com base nos textos do âmbito jornalístico, está correto o que se afirma em letra C. O editorial expressa a opinião do veículo em que o texto foi publicado. O editorial é quando a gente pega uma revista ou um jornal, eu falei isso para vocês, tem lá o editorial. Geralmente é escrito pelo chefe de edição do jornal ou da revista, tá? Então ele vai falar o que vai acontecer naquele veículo de comunicação.
E a terceira, levando em conta a técnica da pirâmide invertida em uma notícia, qual a alternativa em que as informações estão organizadas em ordem decrescente de importância? É a opção A, 3, 2, 1 e 4. E a última questão. A reportagem, ao ser comparada com a notícia, apresenta algumas características peculiares. Uma delas é desenvolvimento de um tema abrangente. É a questão D, a opção D, tá? Então, nós vamos agora para o módulo 13. Eu vou passar para vocês para casa o módulo 13. Vocês vão ler, vão fazer para mim. E eu vou passar também algumas atividades para vocês, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje de produção textual. Prestem atenção. Eu quero lembrar a vocês que nós temos uma atividade de português para amanhã, tá? Não deixem de me mandar. Então, eu conto com vocês na próxima aula de produção textual, com isso tudo feitinho, tá bom? Obrigada, queridos. Tchau. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau.